bom estarmos juntos mais uma vez e nesta manhã já tão maravilhosa e abençoada, vivenciarmos alguns momentos tão agradáveis de adoração, louvor ao Senhor, também nos seminários, de interação, crescimento em conjunto, sendo edificados na palavra do Senhor, sendo edificados na comunhão, sendo edificados na oração. Bendito seja o nosso Deus sempre. Tem sido uma experiência edificante, graciosa, maravilhosa estar com os irmãos neste tempo, tanto para mim quanto para minha família, e nós agradecemos demais aos irmãos o excelente acolhimento, o amor, o afeto, esse presente que é fazermos parte da família do povo de Deus. Ontem eu recebi uma declaração muito afetuosa do meu querido irmão Reinaldo. Nós saímos após o culto, fomos a algum lugar, partilhar da mesa, é o pós-lúdio da comunhão. Amém, irmão? Isso é bênção do Senhor. E depois, quando veio a conta, eu disse, veio para mim, o garçom foi e me entregou, né, a conta. Eu acho que me viu assim com cara de pagador, aí trouxe para mim. Quando eu tentei pegar, ele se arvorou, foi antes, pegou, disse, não, pastor, fique tranquilo aqui é conosco, eu, Gerson lá, essas duas famílias queridas. Ele disse, pastor, olha, veja que declaração amorosa, irmãos, carinhosa. Pastor, depois dessa conta de hoje, nunca mais eu vou esquecer do senhor. É de uma naturalidade impressionante esse moço, não é? Bênção do Senhor. Eu disse, tá bom, querido, aproveite e ore por mim também. Amém. Queridos, quero parabenizar as mães aqui presentes. Deus as abençoe grandemente. Vocês são joias do Senhor na sociedade, na família, na igreja, e como nós agradecemos ao Senhor, tal qual falou o pastor Edson, e as palavras também ditas por outros que me antecederam, assim como a turma do louvor que expressou essa gratidão a Deus por vossas vidas tão especiais e importantes para o nosso Deus. Vamos dar sequência aqui à nossa caminhada. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1. Eu quero avançar 400 e tantos anos, pós a experiência da trajetória do povo lá no deserto, seja Números 13 e 14. Eu quero agora avançar esses 400 e alguns anos, para o tempo em que o povo era liderado por juízes, o tempo dos juízes. E quero pensar também sobre um episódio envolvendo a vida de Samuel, deste profeta do Senhor, especialmente a partir da experiência de seus pais e de um modo mais pontual da sua mãe Ana. 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler apenas os últimos versículos. O capítulo é um tanto quanto longo. Eu disse até ao pastor Edson que desejo, intenciono, espero conseguir cumprir, não me alongar, para que os irmãos possam ir para casa, para aquele almoço gostoso, Dia das Mães, não é? Aquele tempo maravilhoso, celebrando ao Senhor com as suas mães por esse dia tão significativo. Vamos, então, aos versículos 26 até o 28. 1 Samuel, capítulo 1, do 26 ao 28. Os irmãos manterão suas Bíblias abertas, porque nós vamos, pouco a pouco, discorrer sobre alguns outros versículos neste mesmo capítulo, mas nós vamos ler apenas estes dois versículos, seguindo a tradução Almeida atualizada, conforme aí a nossa projeção. Sei que os irmãos estão com suas Bíblias abertas, fiquem à vontade, mas eu vou ler aqui na nossa projeção, tá? E Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram
o Senhor. Palavras da Bíblia Sagrada. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Pai, te damos graças mais uma vez por esta manhã linda que o Senhor nos concede, esse tempo especial de comunhão, celebração, adoração, pelas muitas formas como o Senhor já ministrou ao nosso coração. E nesta hora, Senhor, através da exposição da Tua Palavra, continua falando conosco. Temos fome, sede de Ti, queremos mais e mais a Tua vida em nossas vidas. Pois assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui uma história dramática e ao mesmo tempo inspiradora, linda, belíssima. E numa manhã como esta, de um dia que nós celebramos o Dia das Mães, falar sobre a história de Ana parece-me oportuno. Quando eu falo de Ana, automaticamente estou falando de Eucana, porque envolve a história de um casal, envolve a história de uma família. E nós poderíamos chamar, portanto, essa história de consagrando a sua descendência a Deus. Jesus, incidentemente, os irmãos cantaram uma belíssima música que antecedeu o momento da mensagem, falando exatamente isso. Quero consagrar o meu lar a Ti. Consagrando a descendência, sua descendência a Deus. Eu quero pontuar alguns destaques desse texto que me chamam muito a atenção. Eu gostaria que os irmãos guardassem a mente e no coração. Com base na experiência de Ana, Ana vive a experiência amargurante, porque deve ser uma experiência extremamente difícil para aquela mulher que anseia gerar, ter filhos e não pode, por alguma impossibilidade física. E Ana, dentro do seu contexto histórico, social, cultural, passa por essa experiência. Além das pechas, além das marcas, além de toda uma impressão cultural que se havia a respeito daquela mulher que não podia gerar filhos. Era tida como uma mulher amaldiçoada, um ventre seco, infértil, improdutivo, que não gerava vida. É fácil para uma mulher ouvir isso? Dentro de uma cultura patriarcal, onde a mulher devia gerar filhos, inclusive gerar homens para dar continuidade à memória, ao nome, à história do seu marido, difícil demais para Ana. Para piorar a situação, Ana ela tem uma concorrente. Curiosamente, é bom lembrar, irmãos, que a poligamia, ela não era uma prática originalmente do povo judeu. O povo judeu aprendeu isso com as nações pagãs, mas não era uma prática originalmente do povo judeu. A orientação de Deus para o seu povo é o que está lá em Gênesis: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ali nós temos as características do que nós chamamos de identidade da família, do casamento criacional, segundo os padrões de Deus. Ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é também indissolúvel. Ele é até que a morte os separe. Essa é a proposta de Deus. Jesus, na verdade, lembra isso quando foram falar sobre a questão da carta de divórcio. Se lembram disso? E aí diz assim, não, mas Moisés nos concedeu a carta de divórcio. E Jesus deixa isso muito claro, dizendo assim, mas nem sempre foi assim. Lá no início não foi assim. Essa não era obrigatoriamente a proposta de Deus. Era que houvesse a possibilidade do refazimento, da reconstrução, da restauração, do realiançar a relação, do restaurar, do buscar o conserto, do permitir Deus trabalhar, fazer mudanças e transformações que só Ele pode fazer. Mas, Jesus disse assim, por causa da moleza dos vossos corações. Não é isso, irmãos? Não. Por causa da dureza dos vossos corações, é que Ele concedeu a carta de divórcio. E a nação, o povo de Israel, foi aos poucos aprendendo, absorvendo algumas culturas pagãs, como a da poligamia e outras mais, que aparece tipificado lá na lei,
especialmente ali em Êxodo, Deuteronômio, vai falar algo a esse respeito, possibilitando o homem ter uma segunda esposa, não por causa da viuvez, obrigatoriamente, mas enquanto a primeira estivesse viva, em duas situações, a possibilidade de uma segunda esposa. Primeiro, quando a primeira esposa não conseguia gerar filhos, então lhe era facultado esse direito, mas era um costume de nações pagãs. Segundo lugar, e aí era até uma lei de resgate, era o levirato, para suscitar a herança e manter o nome vivo daquele seu irmão, né, que havia falecido. Eram os dois contextos. O fato é que Ana, ela vivia uma experiência dramática. Além de não gerar filhos para o seu esposo tão amado, a gente observa que Eucana e Ana tinham uma relação de amor, de respeito, de cumplicidade, eles se gostavam, eles gostavam de subir ao templo para adorarem ao Senhor juntos. Eucana, quando vê a angústia, a aflição profunda do coração da sua esposa, ele chega a dizer: não te sou eu melhor do que 10 filhos. Era um esposo com um coração generoso, sensível à dor, à aflição da sua esposa. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O esposo cumpre um papel que é muito importante, mas não dá para substituir a presença dos filhos. Não dá. Essa experiência de gerar no seu ventre. E agora nós temos uma outra perspectiva, porque não basta apenas gerar no ventre físico, é preciso gerar no ventre emocional. Quantas adoções afetivas, né? Paternidades, maternidades socioafetivas que nós temos no contexto da nossa sociedade. A minha primeira filha é de uma adoção socioafetiva. Nossa primeira filha. Há toda uma história por trás disso, mas minha esposa amargou a experiência de uma vida conjugal, no primeiro momento, que não deu certo, que desandou, que culminou em muita dor, em muito sofrimento, em ruptura, em traição, em abandono dela, da nossa primeira filha. Ela tinha 16 anos, muito jovem, muito novinha, e aí teve um namoro que acabou resultando numa gravidez precoce. Hoje ela diz: filhos, meninas, ouçam os conselhos de suas mães, não se antecipem, não queimem etapas, deixe as coisas acontecerem no tempo certo, segundo o direcionamento, a vontade de Deus, com a bênção do Senhor, com a bênção dos seus pais. Aguardem a bênção dos seus pais. Ela de si mesma, em algum momento, acho que até compartilhou lá, não estive na oficina onde ela, né, no grupo de interesse que ela conduziu, mas certamente compartilhou um pouco da sua experiência. E depois de algum tempo, foi quando nos encontramos. O pai dela era meu colega de seminário. Ó, coisa boa. Isso é missão, irmãos. Isso é missão. Meu colega de seminário, nós nos aproximamos e a partir daí houve essa vinculação, essa aproximação e surgiu possibilidade. Por que não? Começamos a orar, aquela coisa toda. Deus foi confirmando. Tinha uma tia dela que era muito enxerida, que disse: vocês formam um casal tão lindo. Aquele dia que você cora de vergonha, entende como é que é o negócio? Procura um lugar para enfiar a cabeça e não consegue. Na frente de todo mundo, assim, até que Deus foi direcionando e tudo se confirmou. Hoje nós temos 18 anos de vida conjugal, mais algum tempo de namoro e noivado, fazendo aí, eu acho que uns 20 anos, 20 e alguns meses. Tem sido uma caminhada abençoadora, estou gostando, está legal, quero continuar, está na bênção do Senhor, vamos seguir firmes nesse propósito. E como fruto direto dessa relação, nós temos 3 meninas, ou seja, vamos embora. Se é para fazer a parceria e ter fruto dessa parceria, vamos embora. Então, 1, 2, 3, só meninas. Completamos dia 6 deste mês, os 18 anos de vida conjugal, inclusive nos sentimos presenteados pelo Senhor com esse tempo entre os irmãos. Sério, nós temos dito o seguinte, tem sido palavras nossas, na nossa intimidade, e também compartilhando com alguns, até compartilhei com o pastor Edson.
Deus está nos mimando nesses dias. Vocês não imaginam o quanto. Porque a caminhada da vida ministerial é desafiadora. Eu estou num novo desafio ministerial de 2 anos e alguns meses, numa igreja centenária, que passou por um pastorado longevo de quase 38 anos, com um perfil, uma filosofia específica de ministério, e eu estou nesse processo, assim, chegando devagarinho, pedindo ao Senhor direcionamento, sabedoria, muito amor, né, muita disposição em servir aos irmãos, em fazer a obra de Deus e ajudar aqueles irmãos e aquela igreja a avançar cada vez mais para a glória do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para a história de Ana, sua aflição, inclusive a sua oração, lembram-se da oração de Ana? Vocês lembram? Ana está no templo, em um dado dia, orando, e não saía nenhum som obrigatoriamente da sua boca, mas se percebia pelo balbuciar que ela estava angustiada. O sacerdote Eli olha para ela e a tem como uma mulher bêbada, embriagada. Essa daí está para lá de Bagdá, essa daí tomou todas e mais algumas. E ela diz, não me tenhas por filha de Belial, que seria o pai, o príncipe dos demônios. Eu sou uma mulher angustiada na minha alma. Você já venceu essa angústia? Que você às vezes não tem palavras que expressem a profundidade da dor que você sente, porque é uma dor emocional. Sou mulher angustiada. Eu não sei se você já experimentou isso e já rasgou a sua alma e o seu coração diante de Deus em oração, dizendo, Senhor, minha alma está angustiada. Ana passa por essa experiência. Além disso, Penina não aliviava, né? Penina era uma daquelas rivais que, assim, parece torcedor do ABC ou do América. Quando ganha, ainda caçoa ferrenhamente do seu adversário, né? Não consegue aliviar. E quando não joga diretamente com o time, tem aquele detalhe, né? Se perdeu para outro, perdeu. Você perdeu, o teu time perdeu. E eu quero trazer um abraço muito carinhoso para todos os irmãos torcedores do ABC e também do América, do meu querido Esporte Clube Recife. O melhor aqui do Nordeste. Há controvérsias, eu sei disso, mas enfim, vamos avançar. E isso amargurava ainda mais a alma de Ana. Ana conversa, tem um diálogo ali com o sacerdote. Versículo 17 do capítulo 1, ele dá uma palavra abençoadora. Eu percebo que, enfim, Deus tem seus propósitos em todas as coisas, mas quando a gente não compreende algumas coisas, é melhor a gente silenciar, né? Não sabe o tamanho da aflição que outros estão passando. Então, respeite o momento, a dor de cada um. Até porque, se a dor do outro para você parece coisa pouca, a dor daquele outro, ela é legítima e ela, na dimensão do que ele pode suportar ou ela pode suportar, tem mexido com ele, tem afetado o seu coração. Então, todos nós temos as nossas dores na dimensão do que nós podemos suportar e precisamos aprender a respeitar as dores dos outros. Porque a gente, às vezes, consegue minimizar, né? A dor dos outros. Já aconteceu isso? Ou você já experimentou alguém fazendo isso em relação às suas experiências? Isso é besteira. Já observei que o melhor problema para se resolver é o problema dos outros. É fácil demais, a gente tem a receita prontinha. Isso aqui se resolve assim, faz isso vai dar certo, batata. Agora, quando você está passando por algum problema, porque os meus problemas, porque as minhas dores, porque as minhas lutas sempre maiores do que as dos demais. E ali o sacerdote, depois cai em si, tem a sensibilidade de perceber que havia angústia na alma de Ana e dá uma palavra abençoadora, diz para ela, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Se recompôs na presença do Senhor em oração, recebeu uma palavra abençoadora que lhe trouxe ânimo, e depois seguiu o seu caminho, se alimentou, né, fez a terapia da alimentação, dos cuidados necessários. Isso aqui nos traz lições preciosas. Às vezes nós precisamos sim passar por algumas terapias, de alguém que nos escute, por exemplo, ele empresta os seus ouvidos de alguma maneira, Ana, para escutar a sua angústia. Ela recorre ao Senhor, ela também usa a benevolência
da atenção, da escuta ativa, se importando com a dor dela, e por sua vez ela segue, se alimenta, o seu semblante já não era mais triste. A partir do versículo 19 até o 27, nós temos o nascimento de Samuel. Ela aguarda um tempo, até que depois cumpra aquilo que ela havia prometido ao Senhor, que consagraria o seu filho ao serviço do Senhor. Não foi uma colocação, um voto, um compromisso da boca para fora, foi do coração, do mais profundo da sua alma. E aí, vamos a algumas ponderações. A partir do nosso tema geral: pais corajosos, filhos vencedores. Olhando para a história de Ana, gostaria de destacar o seguinte com os irmãos: pais corajosos geram filhos no ventre da oração. Antes dos nossos filhos se materializarem, antes dos nossos filhos se tornarem de fato entes vivos, em interação e em atuação, eles são gerados no ventre da oração, no clamor, na dependência de Deus. Irmãos, aqui neste espaço, durante as oficinas, teve uma oficina, se eu não me engano, a partir da perspectiva de paz por toda a vida, mas o tema era outro, né? Gerando filhos, me lembre aí, quem esteve? Filhos, o quê? Vencedores, perfeito. A responsabilidade de gerar filhos é enorme. Infelizmente, algumas pessoas não têm tido a consciência desta responsabilidade e procriam só por causa daquilo que o ato que antecede a geração de filhos pode produzir. Ter filhos é um ato de enorme responsabilidade. Absorvi a responsabilidade de cuidar de Lili, ainda muito novo. Nos casamos, eu tinha 23, 24 anos. No conceito dessa geração atual, isso foi um ato de loucura, porque deveria deixar para se casar só depois lá dos 30, dos 40, não é isso? Hoje em dia não é isso que nós temos vivido na nossa sociedade. Eu não me arrependo e digo aos irmãos que a experiência do casamento foi extraordinária e continuo feliz e agradecido ao Senhor. Conquistei e realizei coisas, me sinto pleno, claro, em Deus em primeiro lugar, ainda que solteiro, mas agora como casado, tendo essa parceria na vida a dois e também tendo a alegria de ter os frutos dessa parceria, sob a bênção do Senhor. Pleno, realizado, feliz, muito grato pelo que Deus tem feito na minha família. E depois de algum tempo, acho que com os 30 anos, é que eu, assim, tenho a oportunidade. Nós passamos por uma temporada de oração. Liliane, por algum motivo físico, não pôde engravidar. Tivemos que esperar aproximadamente 5, 6 anos. Tempo de oração, muitos exames, muitos cuidados, muitas providências. E depois de 5 anos, então eu tinha aí já os meus 27, 28 anos, é quando eu tenho, de fato, uma primeira filha biológica, né? Filha biológica. Um fruto, digamos assim, direto da nossa relação. Isso acrescenta responsabilidades, mas eu já tinha experiência da paternidade. Mas isso me trouxe uma consciência ainda maior de que, quando nós pensamos em experimentar a paternidade ou a maternidade, nós precisamos fazê-lo com muita responsabilidade. Porque junto com isso, não é só o bibelôzinho que você vai pegar no braço e acalentar e colocar aquelas roupinhas, aquelas coisas tão bonitinhas que você gosta. Tem muita responsabilidade envolvida nisso e tem mais, é por toda a vida. Há tempo para você começar a ser pai, mas não tem tempo mais para você deixar de ser pai. Você continua por toda a vida. E minha mãe costuma dizer assim, e eu concordo com ela: eu sou muito grato ao Senhor pela vida dos meus filhos, e sei que eles estão servindo ao Senhor, mas não tem para fugir, ainda me preocupo com eles. Eu oro, procuro saber como é que eles estão, se estão bem, se estão doentes ou não. Mas é verdade. Isso é por toda a vida. Vai seguir, até que um dia o Senhor te chame à morada celestial. E aí, depois de algum tempo, vem a terceira experiência de mais uma filha chegando, e isso acrescenta ainda mais à minha mente, ao meu coração, essa consciência de responsabilidade. Gerar filhos requer responsabilidade, mas aprendi que muito mais do que a responsabilidade da manutenção,
do sustento, da criação, da educação, nós precisamos, sobretudo, gerar filhos no ventre da oração. Orar pelos nossos filhos desde muito novos, orar pelos nossos filhos antes mesmo deles estarem sendo gerados no ventre, orar pelos propósitos que Deus tem para a vida dos nossos filhos. Não quero ser absolutamente melhor do que ser ninguém, apenas a título de compartilhamento. Mas há algumas madrugadas em que Deus me acorda para um momento com Ele, em que eu vou ao quarto das minhas filhas e oro, e ministro sobre elas, e impetro a bênção do Senhor sobre elas, e suplico a misericórdia de Deus sobre a vida delas. Peço ao Senhor que as proteja, que as guarde de todo o mal, que no dia a dia, na escola, sabe, no ambiente de trabalho, no caso da minha mais velha, faculdade, que o Senhor seja com elas, que o Senhor as guarde, que onde eu não estiver, eu sei que o Senhor estará, que o Senhor as oriente, que elas tenham o melhor comportamento, que o Senhor as proteja de toda investida do mal. Oro, claro, o coração acelera um pouco, mas eu já oro pelos futuros esposos delas. Senhor, abençoa para que sejam homens segundo o teu coração, que te amem, que te sirvam, que a maior decisão seja agradar ao teu coração, depois que eles aspirem outras coisas, mas que sobretudo tenham o coração deles voltado para ti. Oro intencionalmente. Há toda uma responsabilidade nossa com os nossos filhos. Nós somos aqueles que construímos um protagonismo na história dos nossos filhos, antes mesmo deles virem ao mundo, e depois deixamos um legado, inspirando, incentivando-os na caminhada da vida com Deus, a abraçar os valores espirituais, a aprenderem a amar, a confiar completamente no Senhor. O texto bíblico nos mostra que Ana intercede por seu filho antes mesmo dele estar em seus braços. Isso nos ensina que batalhas são travadas em oração antes de qualquer providência. A primeira batalha que nós travamos é em oração. Guarde isso no seu coração. Nada, absolutamente nada, é tão demasiadamente urgente que não possa ser antecedido pela oração. Eu vou viajar, estou atrasado. Para um instantezinho. Senhor, vai conosco, nos guarda, nos abençoa, cumpre os teus propósitos em nossas vidas nesta viagem. Para um tempinho, um minuto, ora ao Senhor, agradece ao Senhor, consagra ao Senhor aquele compromisso, aquela responsabilidade que você terá ao longo daquele dia. Isso me faz lembrar de Lutero. Lutero dizia: nos dias normais eu oro tanto tempo, mas nos dias que eu sei que vai ser muito mais difícil, que o desafio será ainda maior, eu dobro o tempo de oração. Tempo de oração não é tempo perdido, não é tempo gasto, é investimento. Quantas vezes nós investimos na oração e isso facilita, de modo que Deus traz respostas e vitórias que, se fosse na força do braço, na competência da inteligência, obrigatoriamente não aconteceria. Uma vida de oração nos permite vencer angústias, as angústias mais profundas da alma. Ana estava angustiada, ela dizia: eu sou uma mulher amargurada, sou uma mulher amargurada. Mas Ana se derrama em quê, meus irmãos? Em oração. Não é nas redes sociais. Não é lamentando a sua dor, a sua aflição, mas é buscando ao Senhor, é na intimidade da oração, é no secreto, é no quarto secreto de oração. A oração nos torna íntimos de Deus e nos permite conhecê-lo cada vez melhor. Falando em oração, eu e minha família passamos por uma experiência, especialmente minha esposa, de 16, 17 anos de enfrentamento a uma disfunção de articulação temporomandibular, disfunção de ATM. Você já ouviu falar nisso? O maxilar dela luxava, se deslocava, caía, a boca não voltava para o seu lugar, o maxilar não voltava, e isso gerou muita dor. Muita dor. Dor física, dor emocional, dor de desgastes diversos. Eu tive que aprender a fazer as vezes de umbuco maxilo. Tive que aprender, na dureza, na dificuldade, para colocar o queixo da minha esposa. E ela fez 6 cirurgias. Eu estou falando bem a grosso modo, assim, bem panoramicamente. 6 cirurgias.
Depois de um tempo de batalha, ela desmaiava de dores. Nós fomos ter os nossas filhas durante esse tempo, e atuando no ministério. Uma boa parte desse tempo nós estávamos no sertão de Pernambuco, Serra Talhada. E toda essa realidade, além de gerar muito sofrimento para ela, trazia muita angústia, muito peso para mim, porque via minha esposa sofrendo. Isso mexia demais comigo. Chegou uma hora que eu disse, inclusive a Deus em oração: Senhor, eu estou sem forças para colocar o maxilar dela de volta no lugar. Não era força física, mas força emocional, porque todas as vezes era um ato doloroso demais, aquele impacto gigantesco, sabe, irmãos? Imagina aí você ter que colocar um ombro de volta para o lugar dele, tem que colocar alguma parte do corpo que se deslocou. Era exatamente isso. Então uma crepitação, um impacto era forte, às vezes até batia, machucava aqui as pontas dos meus dedos. Eu tinha que colocar assim os dedos, né? Nosso dedo aqui, o polegar, e posicionava lá e fazia como se fosse uma alavanca para que pudesse encaixar. Às vezes só conseguia depois que ela desmaiava, porque há um relaxamento da musculatura. Você tentava e não conseguia. Da 6ª para a 7ª cirurgia, então a gente procura um médico, excelente profissional, que já acompanhava há algum tempo, e disse: doutor, qual a alternativa que nós temos? Tinha colocado placa de titânio, tinha colocado âncoras, fios de aço, e nada. E o médico diz: olha, a alternativa é essa aqui, é substituir o maxilar inferior por uma prótese. O procedimento é um procedimento complexo, e para requerer esse material vai ter que entrar com um processo, é demorado, mas a gente pode recorrer a esta alternativa. Aí eu fiz uma pergunta: doutor, mas me diga uma coisa, e se porventura o corpo dela rejeitar? Porque seria retirar parte aqui do maxilar para fazer a complementação com uma prótese. Ele disse: aí a gente não tem mais o que fazer. Ela vai ter que viver com essa deformidade para o resto da vida, até que surja uma alternativa. Enquanto isso, família em oração, nós em oração, buscando sempre ao Senhor, igreja em oração, irmãos, amigos em oração, curtando a história. Certo dia, Liliane, eu não podia me afastar da Liliane, eu levava a Liliane a tiracolo, porque todas as vezes que caiu o maxilar, eu tinha que colocar o maxilar da Liliane. Alguns momentos, quando eu estava um pouco distante, caía o maxilar dela, ela, eu já sabia do que se tratava. Eu até brincava: me permito, por favor, me permito. Dizer o seguinte, eu brincava dizendo: essa mulher só vive de queixo caído por mim. Só vive de queixo caído por mim. Já pensou? Pois é, literalmente, irmãos, literalmente. E aí Liliane, no momento dela com Deus, dela com Deus, dela. Por isso que a experiência é particular, é pessoal, é intransferível. A sua experiência com Deus é a sua experiência, o seu momento com Deus. Ele tem o seu kairós na sua vida, tem o tempo do milagre, da atuação, e aí obrigatoriamente o que acontece com o outro, do modo como acontece com o outro, não é o modo que vai acontecer conosco. Eu vou apenas compartilhar o momento dela. Ela já depois de 16, quase 17 anos, o maxilar dela cai em casa, ela está sozinha nessa ocasião. As meninas da escola, eu na faculdade, eu tinha voltado a fazer o curso de Direito, e ela, em lágrimas, ora ao Senhor e diz: Senhor, chegou o meu momento, Senhor. São tantos anos de luta, são tantos anos de dor, de sofrimento, tenho me tornado um peso para algumas pessoas, e chegou a minha hora. Realize esse milagre em minha vida. Restaura hoje, Senhor, a minha saúde. Me dá a oportunidade de viver uma vida normal, porque esse maxilar tem perturbado a minha vida. Eu não tenho conseguido viver a normalidade da minha vida. Só para deixar claro para os irmãos, Liliane vivia com a boca amarrada por ligas o tempo todo, porque ela vivia com aqueles bractezinhos do típico de tratamento ortodôntico, para passar ligas, viveu o tempo todo assim, para espirrar, muito cuidado, para bocejar, não conseguia abrir completamente a boca, porque quando tirava, infelizmente, luxava. A maior parte do tempo. Chegou o meu momento, Senhor, e ela, em oração diante do Senhor,
e diante do espelho, ela disse: Senhor, eu creio que o Senhor vai determinar o meu milagre nesse momento. Eu creio que chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu te peço, Senhor, realiza então o milagre da restauração da minha saúde nesta ocasião. E é isso na mente, porque a sua boca estava lá aberta, o maxilar havia luxado, né? Ela estava em casa sozinha. Ela disse: eu vou fazer um movimento normal, que fecha o maxilar. E quando eu fizer esse movimento, Senhor, eu creio que minha boca ela vai voltar normalmente ao seu lugar. E ela fez. E voltou, para a glória de Deus. Aí ela fez como Gideão: Senhor, eu não me tenhas como incrédulo, mas só para confirmar o teu milagre, Senhor, eu vou provocar a luxação e eu vou pedir ao Senhor para confirmar esse milagre na minha vida. Então ela provocou a luxação, o maxilar abriu completamente. Ela disse: agora é a hora da comprovação, Senhor. Novamente eu vou fazer o movimento do fechamento da minha boca. E em acontecendo, no meu coração estarei certa do milagre do Senhor sobre a minha vida. Ela faz o movimento, a boca fecha novamente. Para a glória de Deus, para provar que o nosso Deus, nas mínimas ou nas grandes coisas, em tudo Ele se importa conosco, que Ele é poderoso para intervir, para fazer o milagre acontecer. Fechou. Fica feliz da vida, agradecido ao Senhor, glorifica. Naquele momento que você entra num êxtase de loucura e gratidão, celebrando ao Senhor, feito o coxo à porta do templo, Formosa, que ele sai ali pulando e glorificando. Alguns até não entendem, mas você nessa hora sabe por que você está agradecendo ao Senhor. Depois de alguns dias, percebendo que Liliane estava sem usar as ligas: minha filha, você está sem usar as ligas? Por quê? O que foi que aconteceu? Eu disse: Deus fez o meu milagre. Deus fez o meu milagre. Como foi isso? Estávamos dentro de um mercado, estávamos dentro do mercadinho, supermercado, fazendo compras. Eu disse: não faz isso comigo, filha, porque onde é que eu vou colocar aqui? Imagina, onde é que eu vou colocar aqui o teu maxilar? Chamar a atenção de todo mundo e tal. Coloca as ligas. Não, vamos fazer o seguinte. Estava com o celular nas mãos. Ela disse: guarda aí o celular, toca aqui. E toca do outro lado. E eu toquei. Ela disse: eu vou provocar a luxação e depois você vai ver o que acontece. Minha filha. Aí ela provocou a luxação. Ela: caidinha, né? Queixo caído por mim. Aí fez isso. Logo em seguida ela impulsionou o maxilar e ele voltou para o lugar. Aí foi a minha vez agora de glorificar o Senhor, né? Aleluia, glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor, para todo sempre. Exaltei e agradeci ao Senhor. Alguns passaram ali por perto, eu acho que, imaginando, o que está acontecendo? Que povo doido é esse aqui dentro do mercadinho, colocando a mão no rosto? Mas era um momento de profunda gratidão ao Senhor, pelo que Deus havia feito naquele momento da vida de Liliane e também na nossa família, depois de uma batalha de 17 anos de luta e de enfrentamento à disfunção de ATM. Como a oração, meus irmãos, é a ferramenta da nossa vitória. Como a oração é o mecanismo pelo qual nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos forja e ao mesmo tempo isso nos permite ver o milagre, o poder e o impossível de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu creio de todo o meu coração. E tenho visto a mão poderosa do Senhor agindo em favor de tantos, inclusive em favor da minha esposa, da minha família, de uma maneira maravilhosa, que nós só podemos reconhecer e atribuir que é feito do Senhor, é o agir de Deus, é a intervenção gloriosa do Senhor. Hoje nós temos algumas ideias formuladas sobre esse episódio, e uma delas é: Deus quis fazê-lo assim para que todos pudessem saber que não foi simplesmente a intervenção humana, ainda que Ele use o homem para cumprir seus propósitos, mas foi de uma maneira direta a intervenção dEle, fazendo o sobrenatural para que reconhecêssemos ainda mais que só Ele é Deus, poderoso, absolutamente. Outra lição que eu aprendo com Ana, e preciso avançar, né, pastorzão? É que pais corajosos consagram os seus filhos ao Senhor desde o ventre. O texto nos mostra que ela não pede um filho para si, mas ela pede um filho para quem? Ela pede um filho para o Senhor, irmãos. Ela pede um filho para dedicar ao Senhor. Ele vai te servir durante todos os dias
da sua vida, nós precisamos colocar isso como intenção no nosso coração. Na sexta-feira, o pastor fez uma consagração aqui, a oração de consagração em favor do João, filho de Ingrid e de Gabriel, Gustavo. E disse exatamente a percepção que nós precisamos ter. Deus nos dá filhos para que nós os criemos para Ele, para a glória dEle, para servi-lo. Os filhos não são seus, eles estão emprestados. Deus te deu essa gloriosa missão, mas criemos filhos para a glória de Deus, para servir a Deus, para manifestar a graça do Senhor, para amarem ao Senhor. São teus, Senhor, estão os meus cuidados, mas eu dedico desde o ventre para o serviço do teu reino, para a tua obra, para que o Senhor, através dessa vida, cumpra os propósitos do teu coração. Deve ser esse sentimento reinante na nossa mente, no nosso coração, quando se trata de filhos. Eles estão emprestados, são nossos temporariamente, mas não obrigatoriamente para que eles cumpram a nossa agenda, mas para que eles aprendam a cumprir a agenda de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Quando dedicamos nossos filhos a Deus, Deus os abençoará certamente. Não faltará a bênção do Senhor, não faltará a providência do Senhor, não faltará o cuidado do Senhor, não faltará o direcionamento do Senhor. Descansemos. Se você consagrou seu filho, seus filhos ao Senhor, tem orado, investido, cumprido com a sua parte, aguarde o Senhor. No tempo dele, o Senhor fará aquilo que compete a Ele, fará a sua parte. Consagrar filhos ao Senhor significa trabalhar em parceria com Deus. Você não está sozinho nesse projeto e nessa missão. Deus é com você. Você cumpre uma parte, no mais, Deus, Ele faz aquilo que lhe cabe. Caminho para o final. Terceiro, pais corajosos estimulam seus filhos a servirem ao Senhor com fidelidade. Versículos 18 a 21. Nos mostra o seguinte, bem rapidinho, 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, Eucana fez a parte dele, né? Precisava fazer, claro. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Samuel quer dizer exatamente isso. Deus ouve, Deus atende. O Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Observe que Eucana, Ana, eram pessoas de uma profunda devoção. Estavam sempre indo à casa do Senhor, servindo ao Senhor, sacrificando ao Senhor, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Pode observar isso. É muito presente isso na vida deles. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá, o quê? Ficar para sempre. Alguém poderia dizer: não, isso é loucura demais. Que é isso? Para sempre? Serviço? Não, peraí. Ele poderá ir ao culto, às programações, mas completamente também não. Deus o deu para mim. Uma compreensão equivocada. Deus me agraciou com esse filho para que esse filho o glorifique, o engrandeça, o honre, o sirva fielmente. O texto continua. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Eu acredito que Eucana era do tipo de marido que dialogava bem com a sua esposa. E eles se entendiam bem. E ele pensava assim: se você está pensando desse modo, minha filha, meu amor, minha esposa querida, estamos juntos. Eu lhe apoio nessa decisão. Observe isso. Faça então como você melhor entender, ou achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa
e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. E aí segue o texto falando exatamente desse momento. Os historiadores dizem que possivelmente Samuel tinha entre 4, 6, no máximo 8 anos de idade. Havia sido desmamado e agora tinha condições de aprender lá no templo. Imagina, um junior, né? Começou a aprender lá no templo com o sacerdote Eli, a se importar com as coisas do Senhor, se importar com a adoração ao Senhor, se importar em recolocar lá nas lamparinas que ficavam no templo o azeite necessário para que as chamas continuassem. Há uma adoração sincera ao Senhor, e ele aprende muito bem isso. E não se macula com as posturas equivocadas de Ofni e Finéias, filhos de Eli, que aí já é uma outra história, que lamentavelmente embarcam por um caminho de destruição. Ele faz a diferença. E eu aprendo, irmãos, com a história de Samuel, que quando pais consagram seus filhos ao Senhor e os ensinam a servirem com fidelidade, veio o êxito de Deus na trajetória dos seus filhos. Observem a trajetória exitosa de Samuel, sacerdote, profeta, juiz, um dos nomes mais relevantes da história do povo de Israel. Assumiu posição de destaque, de relevância. Ele transiciona dos 400 anos de atuação dos juízes para o período da monarquia. Por sinal, em algum momento, tão indignado com o povo que pediu para si o rei, a exemplo das outras nações pagãs, ele toma para si as dores, dizendo que o povo lhe havia rejeitado. E Deus disse para ele: não, Samuel, descanse o seu coração, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim, porque o sistema de antes era teocrático, era exatamente o governo de Deus direto sobre a vida do povo, elegendo um líder específico. Agora o povo queria para si uma monarquia, e o povo amargou, sofreu horrivelmente, a gente já sabe a história. Depois o próprio Samuel é instrumento de Deus para escolher aquele que seria o segundo rei, e que faria o povo viver um tempo de muita glória. Ele então ungiu a quem, irmãos? A Davi. E Davi realiza um dos grandes reinados da história do povo de Israel. Mas Samuel teve essa atuação estrategíssima, é uma referência de um junior, de um jovem, de um homem segundo o coração de Deus, que ama, que serve ao Senhor com fidelidade. Sua vida e sua atuação foram relevantes na história do povo de Israel. Deus o usou poderosamente para cumprir seus propósitos. A vida de Samuel se tornou uma expressão da aliança de seus pais com Deus. Escutem, jovens, a vida de Samuel se tornou uma expressão da aliança dos seus pais com Deus. Meu desejo, vocês jovens que estão aqui, crianças, juniores, adolescentes, jovens, é que a vida de vocês reflitam o compromisso, a aliança de seus pais com Deus. Ou de alguém que decidiu ser um pai de oração para você. Talvez os seus pais não estejam aqui na igreja, mas alguém decidiu ser um pai de oração, orando por sua vida, orando por sua espiritualidade. Que essa nova geração que chega a fim de viver e realizar os propósitos de Deus, seja um reflexo da vida de muitos que decidiram orar por eles, caminhar a caminhada da fé, investir neles, líderes, pastores, diáconos da igreja que decidiram abençoá-los para que eles hoje sejam o reflexo, e sobretudo numa manhã de uma aliança de compromisso que foi firmado com o Senhor. Que vocês façam a diferença, onde vocês estiverem, naquilo que vocês puserem as mãos para fazer, em qualquer atividade profissional, no seio da sociedade. Se o Senhor os levar para a realidade da política, que lá vocês glorifiquem o Senhor. Se forem profissionais da saúde, que lá vocês sejam instrumentos de Deus para a cura de vidas, para a restauração de vidas. Se vocês forem para a área jurídica, a área do direito, que lá vocês façam a diferença aplicando o bom direito, agindo com justiça e com integridade. Que Deus levante dos nossos filhos uma geração comprometida com Ele, que carrega os princípios e valores do seu reino, em nome de Jesus.
que tenhamos uma geração de Samuel surgindo neste tempo na vida dessa igreja e na vida da nossa sociedade. Fruto de pais que consagram seus filhos ao Senhor e fruto de filhos que decidem no seu coração, de maneira firme, servirem ao Senhor com fidelidade até o fim de suas vidas. Que o Senhor seja gracioso conosco e nos abençoe cada vez mais. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz: amém.